Mais uma vez temos a participação aqui neste horário do nosso correspondente em Genebra, Jamil Chad, que está acompanhando todas as negociações nas Nações Unidas envolvendo possíveis sanções, possíveis resoluções contra a Rússia. E quem falou agora há pouco foi o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Disse o que, Jamil? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Ellen. Olha, um dia extremamente tenso aqui, vou te dizer, há 22 anos que eu venho praticamente todos os dias aqui nesse prédio, e hoje um dos dias mais tensos. Primeiro, porque Lavrov, que é o chefe da diplomacia russa, deveria viajar até Genebra para fazer um discurso, dois discursos, na Conferência do Desarmamento e no Conselho de Direitos Humanos. E ele não foi autorizado a viajar, obviamente sobrevoar países europeus e chegar até Genebra. Algo extremamente raro, porque existe aquele acordo de cavalheiros de que quando o tema é ONU, existe o espaço justamente para que esses dirigentes, delegados, ministros, etc., possam fazer essas viagens. No caso agora, isso não foi autorizado. Lavrov, então, decidiu fazer uma locução por videoconferência. E a primeira delas foi na Conferência do Desarmamento. E quando ele foi falar, as pessoas, os diplomatas de vários países se levantaram e deixaram a sala, ou seja, deixaram ele falando sozinho. Nesse discurso, e também é extremamente importante, ele alertou, pelo menos a alegação dele, que a Ucrânia estaria tentando obter armas nucleares, e dois, fazendo um alerta, uma exigência, que os Estados Unidos deveriam retirar imediatamente as suas armas nucleares de território europeu. Jamil? Sim. Desculpa a interrupção, meu velho. Você conseguiu identificar quais foram os diplomatas de quais países que se levantaram e deixaram Lavrov falando sozinho? Sim, sim. Basicamente, os diplomatas europeus e americanos, além do Canadá, França, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, enfim, basicamente o grupo ocidental. O Brasil, tanto na Conferência de Desarmamento como no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil permaneceu na sala. O Brasil não aderiu ao boicote contra a Rússia, que, claro, segue, vamos dizer assim, a posição do Brasil, ou pelo menos do governo do presidente Jair Bolsonaro, que no fim de semana falou que o Brasil adotava neutralidade nesse conflito. No dia seguinte, não é que ele foi desmentido, explicaram o que o presidente falou, que não queria dizer neutralidade, queria dizer equilíbrio. Talvez ele não saiba que na política internacional existe uma diferença gigantesca entre neutralidade e equilíbrio, mas enfim, isso é uma outra questão. Essas imagens que eu fiz agora no Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando o Lavrov então é chamado para falar, ele vai aparecer no telão, e aí essas pessoas, foram mais de 140 diplomatas, ministros, embaixadores, que se levantaram e saíram da sala justamente em protesto. Isso é extremamente raro de se ver. Às vezes você vê, sim, em algumas ocasiões, mas um grupo pequeno, aquele país que foi atingido, aquele país que não tem relações diplomáticas, mas dessa dimensão que vocês estão vendo, que é basicamente um número bastante significativo de pessoas simplesmente deixando a sala, isso é extremamente raro de ser visto, e aí mostra, ou pelo menos foi a tentativa de mostrar ao governo russo de que ele está isolado ou sozinho no mundo. Se vocês olham aí as imagens, nossa, claro. Quem está na nossa live está vendo ali, são dois corredores, né, em que você vê um batalhão de diplomatas saindo, levantando e indo embora. Ellen, parece que alguém ligou o alarme de incêndio. Parece que tocou o sinal e tá todo mundo saindo. É mais fácil identificar quem ficou, porque enche em duas mãos, né, talvez. O nosso ouvinte vai ver essa imagem inúmeras vezes hoje nos noticiários, feita pelo nosso Jamil Chad. Ela vai ser reproduzida por todos os portais, vai estar nos noticiários de televisão, porque é muito forte. Você olha no fundo ali, no telão, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, né, a maior superpotência bélica do mundo, né, o país com o maior número de ogivas no planeta, se pronunciando. E mais da metade, dá para dizer que mais da metade, Ellen? Dá. Mais da metade do... Pelo menos 2/3. Os números que nos passaram foi o seguinte, Megali, dos 180 lugares que essa sala comporta, 140 diplomatas deixaram o local. E agora, se vocês forem vendo, eu continuei filmando porque o Brasil, que está ali na frente, a imagem cortou agora, mas se você deixar a imagem e ir até o final aí, o Brasil ficou, né?
Então, Bolívia, Brasil, alguns dos países que ficaram, Brasil aí diante do Sergei Lavrov, o diplomata brasileiro, que recebeu instrução para não sair, basicamente, para manter ou se manter ali sentado no seu lugar. É curioso porque, e aí eu não estou fazendo um julgamento da posição brasileira, mas o Brasil já promoveu o boicote antes. O Brasil fez isso, inclusive com o Damares Alves, porque eu estava na sala naquela época, a Damares Alves se levantou e foi embora quando o chanceler do Nicolás Maduro também tomou a palavra nessa mesma sala, nesse mesmo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, para o Maduro, o Brasil faz boicote. Para o Putin, não. E detalhe, né? O Brasil está bem à frente bem ali na frente não é um púlpito, né? É uma bancada. Por causa da ordem alfabética, né? Você começa lá em Andorra e termina lá na Zâmbia. O Brasil fica bem na cara de quem está falando. Então, se o nosso chanceler levantasse, se o nosso representante levantasse, ele teria que trocar olhares ali com o ministro russo, mas não o fez. Agora, você publicou uma reportagem aqui no UOL, né, Jamil? Dizendo que o Brasil pode ser, inclusive, forçado a ter que se posicionar de uma maneira mais firme nesse provável inquérito contra a Rússia. Isso vai acontecer na quinta-feira, Megali, e o Brasil vai ter de se posicionar sim, porque a resolução acabou de ser apresentada, nós tivemos acesso antecipado à resolução, é um projeto de resolução de vários países, liderados, claro, pela Ucrânia, mas por outros países também europeus, pedindo a abertura de uma comissão de inquérito contra a Rússia. Isso significaria uma investigação sobre eventuais crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As investigações, as comissões de inquérito, elas existem, elas foram criadas para a Venezuela, elas foram criadas para a Coreia do Norte, elas foram criadas para o Afeganistão, foram criadas para vários vamos dizer assim, das situações mais graves de direitos humanos no mundo. E agora a proposta é que o mesmo seja feito para a Rússia. E aí o que acontece? O Brasil é membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU e na hora de votar vai ter que se posicionar. Ele vai ter que votar a favor ou contra a criação da comissão. Ele pode até se abster, mas ao se abster, obviamente, ele tomaria uma postura, eu diria que certamente vai levar a algum tipo de debate. Eu conversei com a embaixadora da Ucrânia aqui na ONU e ela me disse que ela ainda tinha trabalho para fazer para convencer o Brasil, ou seja, pelo menos segundo ela, não está garantido que o Brasil aprove ou dê o seu apoio para a criação de uma comissão de inquérito em relação aos crimes na guerra. Só lembrando um outro dado que também acaba de ser publicado, aqui, uma outra coletiva de imprensa, o dia aqui está bastante intenso, 1 milhão de ucranianos deslocados internamente, né, que deixaram suas casas, deixaram suas cidades, e 660 mil ucranianos refugiados. Então, você tem em apenas 6 dias, 1 milhão de deslocados internos e 660 mil refugiados. Esse número é fora de qualquer previsão que a própria ONU já fez. E hoje de manhã, numa outra coletiva, a porta-voz do Acnur, do Alto Comissariado de Refugiados para a ONU, dizendo que se esse ritmo continuar, a Europa vai sim viver a sua maior crise de refugiados desse século, superando inclusive aquela dos sírios e principalmente naquele momento indo para a Alemanha, que isso seria superado em questão de dias, meu caro. Foi bem impressionante a docilidade com que o nosso presidente Jair Bolsonaro falou a respeito da possível chegada de ucranianos ao Brasil. Como ele abriu as portas, como ele praticamente estendeu um tapete vermelho, como deve fazer mesmo um chefe de Estado de um país que tem essa tradição de recebimento de imigrantes como o Brasil. Gostaria muito de ter visto esse tom sendo utilizado com nossos irmãos bolivianos, haitianos, venezuelanos, mas infelizmente os nossos irmãos aqui da América não receberam a mesma deferência que os ucranianos loiros de olhos azuis. Tá falando o Zelensky ou não, já falou, acabou, Carla? Acabou de falar. Tava falando, né? Acabou de acabar, é a fala de Volodymyr Zelensky. Ah, não, ele tá falando. Tá falando ainda. Agora? Pelo que eu entendi, o vídeo dele foi exibido no Parlamento Europeu, não é isso, Sandro Badaró? Isso, ele foi convidado a falar agora no Parlamento Europeu, depois de apresentar o pedido para ingressar na União Europeia, e chamou muita atenção que no momento em que foi chamado ele, também registrada a presença lá de integrantes do governo, ao contrário do que aconteceu na ONU,
todos os diplomatas, todos os representantes de pé, aplaudindo os ucranianos. A gente tem as imagens agora para quem está na nossa live do Parlamento Europeu, todo mundo de pé, mais de 1 minuto de aplausos para essa fala do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Provem que não nos abandonarão, uma das frases de Zelensky ali naquele pronunciamento. Carla? Eu ia aproveitar a participação do Jamil Chad aqui para tratar de... Jamil, a gente tem que te liberar logo ou não? Posso fazer 2 perguntas? Não. Uma com relação... Isso acaba amanhã o dia que não. Uma com relação a essa imagem do Volodymyr Zelensky. Ele tinha o índice de reprovação ou aprovação baixíssimo, né, antes do início efetivo desse conflito, e agora começa a haver uma nova leitura com relação à imagem dele. Queria ouvir você a esse respeito, o que é dito por aí na Europa sobre isso. Olha, Carla, ele continua sendo a mesma pessoa, né? Ele continua sendo um líder que sempre foi muito questionado, e questionado inclusive por aquela relação complicada com Donald Trump, complicada para não dizer espúria, para não dizer pouco republicana, né? Você se levou quase ao impeachment do Donald Trump. Então você tem uma pessoa que nunca suscitou muita confiança, mas hoje ele é necessário. Hoje não tem outra opção, né? Então a Europa tomou uma decisão. Vamos lá apoiar, vamos lá chancelar esse presidente, porque se a gente enfraquecê-lo, se a gente questioná-lo, é um momento ideal para, por exemplo, uma derrubada. Vamos lembrar que o governo russo, no primeiro dia de ataque, fez um apelo para os militares ucranianos derrubarem Zelensky. Né? Então, os russos estavam esperando, inclusive, que pudesse haver algum tipo de nome interno na Ucrânia que pudesse tirar, basicamente, o Zelensky do poder, e aí, claro, viraria um governo fantoche da Rússia. Então, a Europa só tinha uma opção, que é sair em apoio ao presidente eleito, ao presidente que, no Estado de Direito, é ele que hoje comanda o país. Então, essa é a iniciativa. Essa é a iniciativa, às vezes vista, eu conversava aqui com o embaixador, nem sempre com muito otimismo, mas pelo menos sabendo que é uma pessoa que hoje está do lado dos países europeus. Qualquer outro ali nessa situação seria obviamente complicado. Queria também dar um testemunho bastante real isso, porque nós temos visto em vários lugares, e aí não estamos falando do presidente, mas o corpo diplomático ucraniano está se mostrando extremamente profissional e extremamente eficiente diante de uma superpotência diplomática. A Rússia é uma superpotência, não só pelas armas que o Megali citou, e certamente isso ajuda muito, mas são mestres na diplomacia. E eles têm essa capacidade de estar presente em absolutamente todas as reuniões, em ditar o ritmo, em ditar o tom, em fazer propostas, em melar propostas. Eu já vi aqui, por exemplo, a gente tem evidências disso em várias organizações internacionais, mas quando eles não gostam de uma resolução, eles apresentam 30 emendas para aquela resolução, e a resolução se desfaz, basicamente. Então eles têm várias estratégias, além dos cyberataques, etc. E diante de tudo isso, os ucranianos estão, pelo menos, se saindo de uma forma bastante, eu diria, honrosa, no mínimo que se pode dizer. É uma diplomacia bastante sólida que está se mostrando ao mundo hoje. Uhum. A outra questão, Jamil, é a seguinte: a nossa obrigação aqui na rádio também trazer informações de cunho prático para as pessoas que estão acompanhando, né? Aqui, enfim, o nosso dia a dia, estão no Brasil. E recentemente a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte, e vou repassar para você. Aí vamos supor que esse ouvinte, vamos colocar a situação hipotética de ele ser um parente distante seu. Tem uma viagem marcada, um mochilão marcado para o leste europeu, para chegar agora no começo de março. E aí ele pergunta: mantenho essa viagem? Iria? O que você diria para um parente seu nesse momento, Jamil? É claro que é difícil demais, né? Vamos delimitar. O que é leste europeu aqui? Polônia, que está recebendo um monte, vai para conhecer Varsóvia, que está recebendo milhares de refugiados. Vamos colocar Romênia também, de repente é o objetivo dele. Essa área. O que você acha, Jamil?
É uma viagem que pode ser a experiência da vida dele, né? Mas não talvez para fazer turismo, né? Eu acho que você me entendeu, Carla. Certamente é uma viagem que ele nunca mais vai repetir, que é justamente viver um momento absolutamente histórico da transformação da ordem mundial. Mas talvez não seja isso que alguém de mochila queira fazer hoje no leste europeu. Eu mudaria talvez o roteiro um pouco, ou esperaria até abril. Existem várias avaliações. Será que essa guerra vai durar muito tempo? Será que é algo curto? É muito difícil prever isso. Mas se você tem hoje uma viagem marcada para fazer o roteiro Polônia, República Tcheca, Hungria e Eslováquia, vai ter de aceitar o fato de que você vai chegar lá e as estações de trem vão estar lotadas de refugiados, que sim, o debate vai ser só um, que sim, o medo existe, né? Não só lá, aqui, eu estou na Suíça, e curioso, meus filhos outro dia me disseram que a escola reuniu todas as classes para dizer que apoiam a paz e que para todo mundo, se tiver pergunta, que faça sobre a guerra. Eu falei, né? Por que neste momento falando sobre isso? Porque de fato é um continente que sabe o drama de uma guerra. Agora, qual foi o recado? Recado não, a constatação do Acnur hoje. A Europa, se continuar nesse ritmo da guerra, vai viver sua pior crise de refugiados neste século. Então, se quiser mudar para Portugal, Espanha, ou para Islândia, Irlanda, Ubatuba, Guaratuba, Paraty, Trindade nessa época do ano é linda. Você foi pro Jalapão? Né? Aquela que tá dando sugestão. Tá ótimo. Aliás, é interessante, né, como é que as crianças reagem ao que está acontecendo, né? O Antônio Prata escreveu na coluna dele na Folha que o mais velho dele tem certeza que viu um míssil cruzando o céu. Ele jura que viu. A minha, no primeiro dia da invasão, ouvindo sobre as notícias no rádio, perguntou: papai, e se a Rússia não gostar da gente? Eu falei, não, mas a Rússia não tem nada contra o Brasil. Mas e se ficar brava com a gente amanhã? Com medo mesmo do que pudesse acontecer. Que coisa, né? É uma geração criada à base de pandemia e guerra na Ucrânia, Jamil. Meu caro, e isso tem sido muito claro aqui nos debates. Eu vejo as crianças, os amiguinhos dos meus filhos, um tem 10, outro tem 8. E, obviamente, o tema da pandemia começava a ser superado e aí vem o tema da guerra. E esse tema da guerra, obviamente, ele lida aqui na Europa é lidado de uma forma muito evidente, porque nós estamos falando dos avós, né? São os avós que sofreram aqui, não são os tataravós, são os avós. E se você pegar, por exemplo, uma cidade cheia de imigrantes como Genebra, você tem os bósnios, você tem, obviamente, os sérvios, você tem os kosovares, você tem toda essa população que sofreu agora, nos anos 90. Né? Eu sempre falo para o menor que adora futebol, Ibrahimovic, o Ibrahimovic, ele foi filho de refugiados bósnios. Né? Então não adianta dizer, ele é sueco. Sim, ele é sueco, óbvio, mas ele é produto de uma guerra que acabou, que foi anteontem. Então essa relação com a guerra ela é muito clara aqui, e ela é muito imediata, não é algo lá do passado. Então quando você volta a ter uma guerra em território europeu, com a ONU anunciando que o continente vai viver sua pior crise de refugiados no século, obviamente a preocupação é muito grande. Ela é muito grande porque essa normalidade que existia, vamos só, também uma questão, Megali, perdão por me estender aqui, mas a União Europeia é o maior projeto de paz da história, porque ela interrompeu, ou ela pôs fim a décadas ou séculos de guerras entre os países europeus. Foi isso que a União Europeia fez. A União Europeia não é um bloco econômico, ele é um projeto de paz. Então, ela é fundamental porque ela muda a chave da Europa. Não existe mais a possibilidade econômica de uma guerra entre França e Alemanha, entre Itália e Espanha. Não existe essa possibilidade. Agora, hoje nós estamos vendo uma situação em que você tem uma correria em países que querem garantias
de que as grandes potências vão ajudá-los, né? A Finlândia, por exemplo, agora, ameaçado, estava vendo aqui, perdão, apontando aqui, mas é a sala ao lado, a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, falando abertamente como se estivesse sofrendo ameaça hoje, porque estava, né? Você ouve do seu vizinho gigantesco, que é a Rússia, dizendo, vocês são próximos, né? Se vocês tomarem as decisões de política externa errada. Agora, eu fico imaginando, sorte nossa que a gente sabe, ou que o nosso presidente sabe a diferença entre neutralidade e equilíbrio, que ele sabe terminar as frases no lugar certo. Sorte nossa, que a gente não foi, né? Enfim, vocês entenderam. Ai, Jamil. Enfim. Jamil Chad, obrigado por mais essa participação extra aqui na Band News FM. Bom trabalho para você, meu irmão.